Muito obrigado, meu irmão, tu que estás conectado agora. Eu quero deixar algumas, duas pequenas notícias daquilo que está a acontecer em torno da nossa África. Recentemente, 2 dias atrás, houve uma missão de paz africana que esteve em movimento para o conflito armado da Europa. Como sabemos, existe essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esta guerra está cada vez mais a tomar contornos muito difíceis e se vislumbra possivelmente a Terceira Guerra Mundial, caso não se consiga se sentar numa mesa e encontrar um compromisso entre estes beligerantes, encontrarem um compromisso, indica por simplesmente que se poderia chegar ou pode-se chegar à Terceira Guerra Mundial. Porque não está de menos, devemos estar muito atentos, porque os sinais existem. Então, houve uma missão de mais ou menos quatro chefes de Estado ou cinco chefes de Estado foram até a Ucrânia primeiro encontrar o presidente Zelensky para levar aquela que é a ideia, a mensagem, a preocupação dos africanos em vias diplomáticas, porque existem muitas situações econômicas que dependem da economia, da produção econômica da Ucrânia, principalmente cereais. Os cereais, muito dos cereais que alimentam a África, elas são fornecidas pela produção ucraniana. Porque a África não produz por si só cereais que cobrem a demanda de África. Embora que nós temos terras aráveis, temos terras suficientes, se nós concentrássemos investimentos neste setor, a África também poderia alimentar a si próprio e, por que não, também alimentar o resto do mundo. Isso é possível, mas de momento não temos esta capacidade produtiva e a África depende da produção ucraniana. E assim, ultimamente, em vários países africanos, os produtos da cesta básica que se baseiam ou que provêm, não é, são derivados dos cereais, o preço tem estado cada vez mais a galopar e Zelensky para que aceite sentar numa mesa de diálogo com os russos. E depois do Zelensky, eles também foram até a Rússia encontrar-se com o Vladimir Putin e negociaram, conversaram. Aparentemente, diplomaticamente, isso funciona sempre assim. Cada uma das partes deu a sua promessa de estar a trabalhar para uma pacificação, para que se resolva esta solução. Mas cada um desses países também são autônomos e cada um está a defender os seus interesses que os levaram a este conflito. Mas a África, neste momento, tornou-se também um player importante na resolução dos conflitos do mundo. E prova tal é este, do qual toda a Europa ficou na expectativa de obter um resultado nesta presença de chefes de Estado que foram conversar com os dois beligerantes. Não quero falar da outra parte, no sentido, a parte mais triste, de qual muitas vidas humanas estão cada dia que passa a serem ceifadas por esse conflito, mas acreditamos nós e vamos todos nós fazer fé, vamos ter pensamento positivo para que esta situação seja ultrapassada. A segunda notícia que eu tinha aí para concluir é está em curso a criação, ou melhor, sim, a criação e o reforço do projeto BRICS, que está a ser neste momento presidida pelo Brasil e que tem a sua sede propriamente na China. O que são os BRICS? BRICS é o conjunto de 5 países, principalmente, que
decidiram criar uma alternativa não é, de financiamento para o desenvolvimento dos países pobres, uma alternativa àquela que é conhecida como Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, que são duas instituições financeiras que são governadas, dirigidas inicialmente pelos países ocidentais que têm grande influência e são os maiores investidores nestes bancos. Só que a FMI e o Banco Mundial nós sabemos que têm feito vida cara a muitos países em via de desenvolvimento. Por exemplo, em África não existe um país africano que saiu da pobreza e conheceu a prosperidade por via do financiamento do Fundo Monetário ou do Banco Mundial. O que temos visto, o Fundo Monetário Internacional, todas as suas medidas, todos os seus projetos, são projetos que metem em dificuldade os países africanos. Vêm com muitos critérios, trazem várias barreiras, aparenta ser, não é, projetos, digamos assim, bons, eficazes para o desenvolvimento dos nossos países, mas nunca vimos isto a se realizar. E muitos dos nossos países africanos estão endividados com o Banco Mundial, estão endividados com o Fundo Monetário Internacional e sofrem muitas sanções. Então, os BRICS é um outro projeto financeiro do qual os grandes protagonistas, os principais protagonistas são a África do Sul, o Brasil, a Índia, a China e a Rússia. Estes são os 5 países chaves, capitais, que meteram o capital deles junto. O financiamento desses 5 países, o dinheiro desses 5 países, decidiram fazer este banco para poder financiar os países em via de desenvolvimento. Inicialmente era um projeto de cooperação sul-sul. Estamos a ver o mapa mundial, da forma que nos habituaram a ver. Temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. E na sua maioria, quando se fala de cooperação sul-sul, são os países, na sua maioria, que foram colonizados pelos países do norte, inicialmente da Europa. E sabemos que na outra vertente do oeste tem os Estados Unidos da América e Canadá, que são países altamente desenvolvidos. E do outro lado temos o país nipônico, que é Japão, que também é muito desenvolvido, ok? E estes fazem parte do grupo dos 7, não é? O G7. E são eles que dominavam a economia mundial. Hoje, com os BRICS estão a fazer agora fronte a este grupo dos 7, que eram os países mais industrializados do mundo, os países mais, não digo mais ricos, mas que coordenavam a economia mundial. Os BRICS, eles agora são uma outra linha, uma outra estratégia. E o que está a acontecer? Muitos países estavam no Fundo Monetário, estavam no Banco Mundial, estão a rever as suas estratégias. E muitos deles já pediram, o ingresso aos BRICS, no caso da Arábia Saudita, tantos outros países. E o que aconteceu ultimamente? A França está a procurar também entrar para fazer parte dos BRICS. A França já solicitou para poder fazer parte dos BRICS. Desculpem, estou distraído. Não é que a França já solicitou para fazer parte dos BRICS, não. A França está a procurar estar na mesa nesta reunião que vai acontecer na África do Sul. Atenção, desculpem, vou corrigir. A França, dos países que pertencem ao bloco do hemisfério norte ou ao grupo dos 7, os grupos dos países mais industrializados do mundo, a França é a única nação que pediu para estar presente nesta reunião estratégica que vai ser realizada na África do Sul daqui a alguns dias. E nesta reunião é onde vão admitir ingresso de novos membros da BRICS, do qual muitos países já manifestaram o interesse de entrar. Como disse,
Arábia Saudita. Não preparei a lista porque não era para aprofundar essa notícia, mas pronto, brevemente irei trazer a lista dos países que estão a solicitar entrar e fazerem parte dos BRICS, abandonando o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Não é bem abandonar mais que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional não serão mais as instituições internacionais financeiras para que eles possam recorrer em busca de financiamentos. Eles preferem também pegar do capital deles e investir nos BRICS e serem também beneficiários, não é? Dos financiamentos dos BRICS. E isto está a levar agora um equilíbrio econômico mundial, um equilíbrio, ou melhor dizer, em outros termos bélicos seria, existe agora uma guerra econômica muito forte entre o G7 e os BRICS. Os BRICS não querem retroceder. Por exemplo, um dos exemplos é a diretora-geral do Banco Mundial, a Christine Lagarde, encontrou-se com, recentemente foi em Japão, em que houve o grupo dos 20, não é? O G20 reuniu-se lá e a senhora alertou ao presidente brasileiro de que as previsões que o Fundo Monetário fazia é que o Brasil iria entrar em sofrimento. Mas os especialistas brasileiros e de tantos outros países membros dos BRICS e por aí fora, não é? Observaram o andamento desde que o Lula tomou o poder, indica a tendência que a economia brasileira vai melhorar muito. Em vez de entrar em sofrimento como a Christine Lagarde, o Fundo Monetário alertou o Brasil, comunicou ao Brasil, o presidente brasileiro olha para a senhora e desafiou a senhora, disse: é por isso que eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima. Sim. E eu disse para ela, olha, eu vou te avisar uma coisa. A previsão do FMI sobre o crescimento do Brasil está equivocada. Quando chegar no final do ano que vem, eu vou encontrar com a senhora no G20 e eu vou lhe provar que a economia brasileira cresceu muito mais do que aquilo que o FMI está dizendo agora. Nós vamos trabalhar muito porque o povo brasileiro está com muita expectativa. Ele quer emprego, ele quer salário, ele quer educação de qualidade, ele quer ter área de lazer, quer ter acesso à cultura, e tudo isso está dentro do nosso planejamento para recuperar o país. Agora começou a rir e dizer, essa é a nossa previsão, não é? Se vocês conseguirem converter a situação melhor para vós. Não. Isto é para vocês verem que existe até manipulação na tendência do desenvolvimento das nossas economias africanas. Então, com os BRICS, existirá uma outra dinâmica, existirá uma outra dialética. E o mundo está a conhecer uma nova ordem, um novo sistema organizativo mundial, um novo equilíbrio de forças. O Ocidente está a perder quotas e o resto do mundo está a ganhar quotas. Estamos ali. Isso está a oscilar. E fiquemos atentos, acompanhem esta dinâmica. Se tu és um empresário ou és um empreendedor e fazes, por exemplo, os teus negócios de transações internacionais, pegas mercadorias fora, ou tu trabalhas muito com moeda estrangeira, por exemplo, em Angola, as reservas de moeda, nós fizemos as nossas reservas em dólar. E o dólar, neste momento, está a começar a entrar em sofrimento perante a essa nova política dos BRICS. Só que os BRICS ainda não têm uma moeda para poder fazer face ao dólar. A estratégia que os Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia, a União Europeia, tinham feito para sancionar a Rússia, por exemplo, quando invadiu a Ucrânia, era para que a economia russa entrasse em dificuldade. E o que eles tinham feito? Sancionaram a Rússia, tirando a Rússia do sistema SWIFT. E a Rússia nem se preocupou. E a Rússia tinha, portanto, tomado uma outra estratégia em que
todas as suas transações não seriam feitas com a Rússia, procurou garantias, não é, aliança com a China e decretou que a sua moeda também tornaria-se uma moeda de câmbio internacional. E quem quisesse comprar produtos russos, que não comprasse com a moeda americana, o dólar ou o euro, que comprasse a mercadoria, os produtos russos, mercadoria russa, na moeda russa. Isto reforçou a moeda russa, reforçou a economia russa. E é por isso que nós vimos que a Rússia, em termos econômicos, não está em sofrimento. Ao contrário, a saída da Rússia do sistema SWIFT prejudicou muito o mercado europeu. E o mercado europeu, neste momento, está ainda em dificuldades porque existiam produtos que eram fornecidos pela Rússia, diminuíram bastante no caso do gás, no caso do próprio petróleo, não é? Os derivados e por aí fora. Houve uma descida, digamos assim, muito drástica. Há países mesmo que não estão a ser fornecidos mais pela Rússia e aqueles que estão ainda a comprar, não estão a comprar nem em euros, nem em dólar, estão a comprar em rublo. E isto reforça a economia russa. E os russos continuam a vender nos outros países e continuam a comprar os produtos que eles precisam em outros países. É por isso que vocês veem, a África tem boa relação com a Rússia. Então, economicamente, a Rússia e a África, a coisa passa. Bom, estamos a assistir outros episódios, outros cenários que estão aí a vir, que vão acontecer. Por hoje é tudo e agradecemos a vossa participação. Mais uma vez, queremos dizer que o que trabalha com mãos enganosas empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Your action of the African Union that is to continue making our contribution to peace between Russia and Africa. Furthermore, we came to listen to you and the world as a whole, and to ensure peace in Africa too. Convey to you, Your Excellency, and to the Russian people, peace between your two Africa. You've always listened to us.